En el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, está escrito, y yo voy a leer para ustedes: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Yo quiero hablar con ustedes en este día de hoy, a través de este video, sobre un poder que tiene usted y yo también lo tengo. Todos nosotros lo tenemos, pero algunos lo ocupan, otros no. Es el poder de la determinación. El poder de la determinación. Usted tiene este poder, yo tengo este poder, todos tenemos este poder. Algunos lo ocupan, otros no. ¿Qué es la determinación? Mira, la determinación, en grandes rasgos, en palabras así, con peras y manzanas, sin que sea a través de un diccionario, la determinación es cuando usted se propone algo, usted mira a una meta y usted echa todas las ganas que tiene, usted echa toda la energía que tiene, usted utiliza todo lo que tiene, pone toda su atención, toda su energía para lograr eso lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque usted está determinado, usted determinó, usted puso como una meta, usted aplica todas sus fuerzas y todas sus energías. Ahora, la determinación en sí, según el diccionario, determinación es acción de determinar o determinar cosa que alguien determina hacer o que se haga. Ponga atención, por favor. ¿Cuál es el gran problema? Uno de los grandes problemas, son muchos problemas. Pero ¿por qué muchos cristianos no han podido vencer? Creen en la Santa Biblia, creen en el Espíritu Santo. La persona ya cree un montón de cosas buenas. La fe que es poderosa, pero ella no consigue salir de una vida estancada, ella no consigue salir adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta a mucha gente que se dice ser de Dios, que se dice ser cristiano, que dice tener una fe en Jesucristo? Le voy a decir ahora. Determinación. O sea, que usted cree en Jesús, los demonios creen en tiempo. No es suficiente para que su vida pueda ser completa o para que usted pueda tener un resultado grande. ¿Qué es lo que falta a mucha gente? Determinación, que es determinar algo, decidir algo, definir algo y no detenerse mientras no se logre lo que se está diciendo. No detenerse mientras no se logre lo que se está determinando. Es esta la fe y el espíritu y el poder que Dios le ha dado a usted y ha dado a mí. El poder de determinar. Déjame explicarle algo. El Espíritu Santo, para que usted sea consolado, para que usted sea usado por Dios, para que usted sea una persona fuerte en la fe, para que sea usted conducido a la salvación, a la vida eterna. Ahora, si usted quiere vencer en su vida, eso no es responsabilidad del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor. No, el Espíritu Santo, ele va, como está escrito en la palabra de Dios, someterse a su espíritu. Y si tiene usted un espíritu flojo, si tiene usted un espíritu perezoso, si tiene usted un espíritu de hacerse el pobrecito, la palabra es de la persona que tiene un espíritu de victimismo, la palabra es la persona que tiene un espíritu de tristeza, un espíritu de no lidiar con la presión. Entonces, aún teniendo usted el Espíritu Santo, usted va a ser un fracasado, va a avergonzar el nombre de Jesús, como hemos visto a muchas personas que dicen tener el Espíritu Santo, pero mira la vida que viven, mira cómo han vivido la vida, ni parecen que tienen el Espíritu Santo de Jesús. ¿Por qué? Porque su vida ha sido un fracaso. Usted no consigue salir del lugar donde está, usted no consigue avanzar, usted no tiene paz en su vida, le falta determinación. Es un poder que Dios le ha dado y si usted no lo utiliza, alguien lo va a usar por usted, ¿eh? Se você não usa a determinação que Deus lhe ha dado, se você não determina as coisas, não te preocupes não, porque o governo lo vai determinar, a gente lo vai determinar, o patrão lo vai determinar, alguém lo vai determinar por você, porque você tem este poder e não usa o poder de la determinação. Quando você tem a determinação, então você se hace ciega para as circunstâncias. Mira que interessante. Em uma ocasião, um homem muito rico dijo que os obstáculos são aquelas coisas que você mira quando quita as miradas de sua meta, de lo que você quer. E a determinação é ao revés. A determinação é quando você quita os olhos de los obstáculos, você deixa de mirar as dificuldades, as circunstâncias e se fija em lo que você quer. E você se sobrepõe a todo. E você va adelante. E você se aventa, você se arroja em lo que você quer. E é aí onde Deus se manifiesta. Ou seja, le falta determinação. Ustedes vean que há muitos incrédulos, pessoas que não creem, pessoas que não têm o Espírito Santo, pero elas têm conquistas, elas logran as coisas. ¿Por quê? Porque são determinadas. Agora, por supuesto que não le estou dizendo que é o mais importante, porque para que você receba o Espírito Santo também, a vezes, tem que ser você determinado
determinado. Eu me recuerdo que, em meu tempo em que me converti, em que cheguei à igreja, eu me tardei um ano para receber o Espírito Santo e lo recebi no dia que eu determinei. Por quê? Porque eu já estava na igreja, eu havia dado minha vida, eu estava na fé do sacrifício, eu havia derrado todo para seguir a Ele, para servir a Ele, e eu não aceitava mais viver sem seu Espírito. Então, eu determinei, e eu disse, de hoje não paro, eu vou receber, eu te quero conhecer. E aconteceu. Ustedes, então, têm aí uma resposta dele, por quê? ¿Por que eu não consigo? Um exemplo, pagar uma deuda, porque você não determinou. Aprende. A determinação é algo diferente a uma petição. Você pede e espera. Ojalá me responda. Primeiro Deus me responda. A determinação não. A determinação é, eu não vou esperar que as circunstâncias se hagan favoráveis a mim. Eu vou criar minhas circunstâncias. Se não há uma porta aqui, eu vou abrir uma. Eu vou criar as circunstâncias. Eu vou criar aqui que as coisas estejam favoráveis para mim. Ou seja, eu determinei algo e eu me vou arrojar em esto, eu me vou aventar em esto e não me vou dar descanso mientras não logre lo que eu quero. Isso é ter um espírito determinado. Agora, se você, aunque você tenha o Espírito Santo, pero não tenha esta determinação, você vai fracassar. Não vai lograr nada. Alguém não vai determinar por você. Mira, há pessoas que vão sair a vender. Elas saem para vender. Unas saem determinadas que vão volver com toda a mercancia vendida, com dinheiro para sua família. Mientras que outras já saem determinadas. Eu hoje não vou vender nada. Todo já depende de como amanece você o dia. Porque às vezes você já amanece o dia determinando coisas malas. Você não entende que esse é um poder. É um poder que Deus lhe ha dado. É um poder. Pero você lo utiliza de la maneira equivocada. Você já determina, me vão roubar. Aí te rouba. Você determina, é que hoje não vou vender nada, não vende nada. Você determina, não, é que tenho uma enfermidade. Aí você se põe enfermo. Quando você diz algo, não puedo, não consigo, não sou capaz, seu cérebro, segundo os neurólogos, recebe a informação, não podemos. E eles preparam seu corpo para viver de la maneira em que você não pueda. Será que você me está entendendo? Usa o poder de la determinação. É um poder que Deus lhe dá. Se você determina algo, você lo vai lograr. Qualquer coisa. E o mais importante, o Espírito Santo. Aí está porque Jesus dijo que há muitos hijos de las tinieblas. Hijos de las tinieblas, que são mais hábiles que los hijos de la luz. Mire que interessante. Você já deixou seu me gusta. Agora le vou dizer algo muito precioso. Muito precioso. Le vai ajudar muitíssimo. Muitíssimo. Mire usted. A Bíblia diz que havia uma mulher que padecia há 12 anos del flujo de sangre, uma mulher hemorrágica, que padecia de hemorragias por 12 anos, já havia gastado todo o seu dinheiro com os doutores, todo. E ocorreu que a gente naquela época não podia estar, ou seja, as mulheres que tinham estes problemas de hemorragias não podiam estar em meio do povo, eram consideradas imundas. Mas esta mulher, ela usou o poder dado por Deus de la determinação. Ela mulher usou o poder de la determinação. Que poder foi este? Ela decía a si mesma, se eu tão solo tocar o borde de suas vestiduras de Jesus, eu serei sanada. Ela estava determinada. E no momento em que ela se foi a tocar em el borde de las vestiduras de Jesus, ela estava determinada que seria sanada. Aí está algo muito precioso. O milagro já estava adentro daquela mulher. Já estava dentro de ella. Ela nem tocou na pele de Jesus. Ela tocou no borde de sua vestidura. E Jesus disse, alguém me tocou. Porque alguém vino determinado a mim. Porque hasta quando você venga à igreja ou quando você vai a Deus, tem que ir você determinado. Agora, se vai você com um espírito de pobrecito, um espírito de ojalá, primeiro Deus, não vai passar nada, Sua vida vai seguir sendo determinada por el governo, por los familiares suyos, por sua pareja, vai seguir sendo determinada por la vida. Mientras você não determine quanto quer ganhar, lo van a determinar para você. Mientras você não determine, nunca mais eu manifesto com demônios na igreja. Eu não aceito mais outro espírito que não seja o Espírito Santo. Então, mientras você não determine, vai venir você os viernes passando mal com demônios, ao invés de você já estar liberando as pessoas de los demônios. Que é o que lhe falta a você? Determinação. Deixar de estar esperando que as coisas aconteçam, ojalá o próximo ano, ou porque é a pandemia. Não, porque a vida de muitos já estava mal antes mesmo de uma pandemia. Que falta para a gente?
Determinação. Espírito de determinação. Se você já despierta determinado, hoje não vou vender, hoje não vou lograr nada, hoje minha vida vai seguir igual, sua vida vai seguir um desastre, sua vida vai seguir o mesmo desastre, sua vida vai seguir igual. Sua família não vai querer buscar a Deus porque não vê nem em sua vida. Como vai querer buscar a Deus porque não vê nada em sua vida? Mira, nós estamos em la fé de la determinação. O poder de la determinação. Você tem este poder. E este poder lhe foi dado por Deus. Agora você tem que usá-lo. Você tem que usar este poder, porque é um poder. Um exemplo, você determina que vai adelgazar. Quando a pessoa determina, pastor, dá-me um exemplo de determinação. Determinação é quando você se propõe a algo, você quer algo, e você não se detiene mientras não alcança isso lo que você está determinando. Você me entende? Ou le hice bola. Determinação é você ignorar as circunstâncias, os obstáculos, e não importa o que passa, venga o que vem, passe o que passe, você não se detiene, você não dá descanso. Quando você está determinado a restaurar seu matrimônio, você não desiste de seu matrimônio, passe o que passe, você está determinado a que estén bem ustedes, então você vai ser de todo. A pessoa que está determinada, ele está disposta a todo, e quando surge um obstáculo, ella não se desanima. Será que é você uma pessoa determinada? Ou é você uma pessoa basada em las circunstâncias? E quando algo malo sucede, você se desanima. Quando algo sucede, você se entristece e se entrega a la situação. Quem é você quando isso passa? Quem é você? La determinação é um poder dado por... Pero você não usa. A você não lhe importa o tempo quando você determina algo. A você não lhe importa as circunstâncias quando você determina algo. A você não lhe importa el sacrifício porque você está com as miradas fijas em lo que você determina. Vamos a um exemplo bíblico. Por que crê você que David derribou a Goliat? Um dos motivos. Um dos poderes que Davi usou. Uma das pedras que Davi aventou em aquele gigante. Qual era? Ele foi determinado. Eu te vou aventar. Sabe qual é o problema? Há muito positivismo. Há muita gente com a fé. Ai, eu tenho que ser positivo. Positivo de quê? Com Deus não tem esta coisa de ser positivo, não. Com Deus não existe isso de ser positivo, não. Com Deus ou é ou não é. É sim ou não. E o que passa de isso vem do maligno. Então vamos a determinar. Tenha você um espírito de determinação. Se você determina algo a si mesmo e se você é firme em lo que está determinando, você lo vai lograr. Você lo vai lograr. Tiene que ser você uma pessoa determinada, arrojada, fuerte para poder lograr o que você quiera. Mire usted o exemplo de Abraão. Abraão, quando Deus lhe pediu Isaac, Abraão não hizo uma oração pedindo, Deus, muéstrame lo que tu quieres. Não, Deus dijo lo que queria e ele simplesmente agarrou Isaac e foi determinado ao altar de Deus. Durante 3 dias, em la madrugada se levantou Abraão e ele foi ao lugar onde Deus lhe havia mostrado. E ele foi determinado. Determinado. Mira, quando você está determinado, e aqui ele vai deixar a frase de hoje. Quando você está determinado, você não aceita menos de lo que você determina. Você não aceita um resultado diferente a lo que você ha determinado. ¿Sí me entende? Um exemplo, você determinou algo para você. Então você não aceita que o resultado seja menos dele. Que Deus hace? Que é o que Deus hace? Deus não hace nada. Deus já hizo muito por nós outros. Você quer que Deus haga todo? Você quer estar dormindo e que Deus lhe bendiga? Por favor. Você quer que Deus lhe mande uma bendição de DHL? Você pensa que sua vida vai cambiar só porque você vem na igreja, porque você ora ou porque llora você? Você pensa que sua vida vai cambiar, Deus lhe vai bautizar com o Espírito Santo, porque é você buena onda? Por favor, despierte-se, despierte-se. Le falta determinação. Determina o que você quer para sua vida. Determina o que você quer para sua saúde, para sua família. Determina. Tenha um espírito de determinação e não aceita menos. Não aceita menos. Agora, se você vive de acordo a las circunstâncias, então a vida vai estar determinando para você. Puedes esto, puedes comprar esto, puedes hacer aquello, tu vida vai ser assim. Não, a mim nada determina nada. Eu determino como vai ser, porque Deus me deu este poder. É esta a fé que temos que viver. Déjame ver se vocês entenderam. O poder de la determinação Deus lhe ha dado. Déjame aqui nos comentários agora. Que é o que você entendeu? Que é o que você entendeu en esta transmisión, en este video? Déjame aquí en los comentarios para que yo lea. ¿Qué entendió usted? ¿Qué entendió usted? Escriba aquí ahora, por favor. Déjame ver si ha usted comprendido, si ha usted entendido. ¿Qué ha entendido usted? Escriba ahí, por favor. Determinación. Determinación. Usted ve a la persona que trabaja para otra, su patrón determina su hora, determina su salario, determina todo. Todo lo determina. ¿Por qué? Porque aquella persona
lo aceptou, não usou seu poder, alguém lo usa. É assim que funciona. A muita gente lhe falta determinação. Sabe uma coisa que demonstra se é você uma pessoa determinada ou não? Quando você aceita e se detiene delante de um obstáculo, delante de uma barreira, delante de um bloqueio, delante de uma situação. A ver, Pile Martínez escreveu aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários e é importante que você comente. Deus me deu o poder de determinar as coisas que quero para minha vida. E isso se chama determinação. Exatamente. Assim é, Pile Martínez. Graças por tu comentário. Recuerda a mulher que padecia del flujo de sangre. Quando você... Determinação é quando você aplica toda a sua energia, todo o seu esforço, todas suas ganas. Você aplica seu tempo, você faz de todo para lograr isso que você quer. Melissa também comentou aqui. Carmen Duarte, perdão. É fazer o que eu quero lograr. Melissa Jiménez, Deus me deu o dom de la determinação. Assim é. Doris Gutiérrez, o poder de la determinação é poder para fazer o que eu quero fazer. Amém. Meu papá comentou também. Partir para a determinação. Dar o primeiro passo com fé, sem ver obstáculos, ir para frente. Assim é. Determinação é isso. Eu vou lograr o que eu quero. Cueste lo que cueste. Passe lo que passe. Venga lo que venga. É sacrifício tras sacrifício. Pero, no exemplo, você determina. Você define, você decide. Isso lo quero lograr. E agora... eu vou ignorar, eu vou rechazar todos os obstáculos. Eu vou rechazar todo para lograr isso que estou determinando. E é aí onde Deus lhe bendice. Vocês veem que Davi venceu, a mulher del flujo de sangre, ela tocou as vestiduras, o borde de las vestiduras, e então ela foi sanada. As pessoas aí afuera não creem em Deus, não creem em Jesus, determinam que vão comprar um coche e compram. Determinam que vão pôr negócio e põem. Determinam que vão casar em uma fecha e casam. Eles não têm nada de Deus, não creem em Deus, mas determinam, eu vou a ser um doutor, eu vou a ser um advogado, e logram. E você, com a fé que Deus lhe ha dado, você não determina nada. Por isso sua vida ha sido... Pastor, ¿está usted enojado? Não, não estou enojado. Pero le falta um espírito de determinação. Le falta determinar mais as coisas. Le falta creer mais, aventar-se mais, arrojar-se mais. Ir com todo. E, pastor, pero eu intentei, pero me vino dificuldades. Que quer você? Deus mío, você está vivo. Sempre haverá dificuldades. Por isso a vida é para quem é forte. Temos aqui a Francisca Velasco. Eu determino o que eu quero. Assim é. Sua vida é fruto de lo que você ha determinado. Se você determina que vai sair hoje, vai ser roubado, que vai sofrer um acidente, até as coisas malas que você determina sucedem. Nora Josué, desde Suécia. A determinação é um poder. E este poder está dentro de você. Você lo utiliza quando você aplica toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua força em lo que você quer. Assim é. El Guillermo Soto, eu uso a determinação. Assim é. A determinação é algo derivado da fé. Assim como se hace mantequilla de la leche. Assim como se hace el plástico del petróleo. Assim é. A fé, quando está ativa dentro de uno, ela genera este poder. Que poder? De determinação. Você recebe a fé de Deus e com este poder da fé já vem o poder de determinar as coisas. E quando você determina algo, essas coisas acontecem. Deus disse: Moisés, ponga atenção, mire-me você aqui, mire meus olhos. Deus disse: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Eu te di aí uma vara. Então determina a hora que o mar se vai abrir. É assim que funciona. Se me explico, está você delante de um problema, então usa o poder da determinação. Agora, ponga atenção, determinar não é somente falar, não é somente que você diga, eu determino e já. Não, determinar é determina ação, ou seja, determina ação. Eu determino, eu lo profetizo, eu lo declaro, pero eu tenho ação. Eu vou por lo que eu quero. Recuerda da frase que o homem disse, que obstáculos são as coisas que você mira. Henry Ford lo dijo. Obstáculos são as coisas que você mira quando quita as miradas de lo que você quer. Determinação. Essa é a frase de Joe. Look, é lo que você quer. Quando você fija suas miradas no que você quer e rechaza, ignora todos os obstáculos. É o contrário. Le vou dizer uma coisa preciosa. Angélica Ibarra comentou também. O poder de determinar é usar todos nossos recursos. Exatamente. Graças, Angélica. Você puso melhor as palavras que eu queria dizer. O poder de determinar é usar
todos nuestros recursos para lograr lo que queremos. Caramba, exatamente, eu vou poner aqui. Isso é lo que dijo aqui. Eu vou juntar aqui. Mira, algumas pessoas, ustedes, eu vou a traduzir o que eu quis dizer. O poder da determinação é uma decisão com convicção, que é a fé, com a certeza profunda de lo que eu quero que suceda, de que sucederá lo que quero, é determinar, que significa usar todos nossos recursos para lograr lo que queremos. Você compreendeu, Angélica? Muitas graças. Quando você deixa o me gusta, você está dizendo, eu quero que se haga mais vídeos, pastor. Eu quero que se ponga mais conteúdo como este aqui na internet para nós outros. Então, deixa seu me gusta, por favor. Le voy a decir algo muy precioso ahora, importantísimo. A ver, pero pastor, a mí no me gusta, entonces ponga el botoncito este. El poder de la determinación es algo tan fuerte, que Dios le ha dado a través de la fe, que usted, escuche eso, por favor, escuche. De repente ya lo escuchó, pero nunca, le voy a decir una cosa, muy importante. Cualquier cosa que usted quiera y usted esté determinado, usted lo puede lograr. Yo dejé de creer solamente um exemplo em talento. Há pessoas que pensam, não, isso não é para mim, não, é para... Qualquer coisa que você queira aprender na vida, você lo pode, desde que esteja você determinado. Um exemplo, você não maneja, você tem medo de manejar. Se você determina, você lo consegue. Se você se aplica, se você faz como está escrito aqui, usar todos seus recursos para lograr o que você quer, sem desistir até lograr, você lo vai lograr. É a constante. Você pode aprender um novo idioma, você pode aprender a hacer qualquer coisa, a cocinar, a vender, a hablar, a vestir, qualquer coisa lo que você queira. Ah, não, pastor, pero mira, essa pessoa, ela canta tão bem, mira, hasta cantar, qualquer coisa. Você pode programar, você pode lograr qualquer coisa que você esteja determinado e você esteja disposto, você lo consiga. Você lo pode todo, Há pessoas que pensam, no exemplo, vamos a jogar aqui um futebol. Ela pensa, não, isso não é para mim, pastor. Se você se aplica, se você começa a echarle ganas, se você começa a treinar, você lo vai conseguir. Todo se pode para aquele que crê. E é esta a fé que vamos a ver.